Fala, galera, a parada é a seguinte, faça sua fezinha na KTO com o cupom CHARLA, 20% de bônus no primeiro depósito. Cada jogo é único. E repito, acho que é um jogador que vai buscar essa titularidade, não vai demorar muito não, porque ele, além de ser rápido... Eu não acho que ele vai ser titular. Ele... Não, eu não sei se vai ser titular, não sei, não tenho bola de cristal, mas acho que ele é um não. jogador que tem tudo pra ser um titular desse time. Esse último gol aí mostra bastante Porque ele dele, faz né? gol. Mas eu acho, por exemplo, hoje o Botafogo tem no time titular... Tirando o Júnior Santos, não tem nenhum outro. O próprio Luiz Henrique não é um cara que faz essa gol pra cacete. O Matheus é um cara criou que faz... pra cacete. Mas eu acho que ele vai ser uma... O Luiz Henrique, o Cantarelli, é bizarro, né? Então, Ele sobra por muito. isso que o Matheus vai ser titular. Vai te falar, ele sobra muito aqui, cara. Parece que ele tá jogando contra criança. Pô. Hoje você tem no Botafogo... O que ele fez no primeiro tempo com o Fabrício Bruno e Ayrton Lucas. Então, no Botafogo, você joga hoje o Savarino, Almada, Luiz Henrique e Igor Jesus. O Matheus é uma opção de segundo tempo, igual ele foi, que pode decidir jogos. Acho que ele virou... ele pega a minutagem que era do Romero. Não é estático, Eu acho que ele pegou a minutagem, que era do que é Romero. algo que a galera tá discutindo. Ele é muito mais jogador que o Romero. A gente pode discutir. É comparação. O Botafogo hoje, ele tem por volta de 18 jogadores pra jogarem. Sim. Essa discussão que o Beto levando do Matheus Martins poder ser titular é uma discussão legal que mostra que um reserva pode ser titular e ele pode ser importante. E o Flamengo, que é o Flamengo, roda ali o elenco entre 14 e 15 jogadores. É isso que a galera tá reclamando nas redes sociais. Não, e tem um... Agora então, bem menos. Não, agora então... Esse lance, inclusive, do quarto gol mostra assim, parece que a forma como o Matheus Martins bate o Davi Luiz é um negócio assim... Parecia que tava jogando o jogo... do Davi, que já tava também pela morte, né? Mas que negócio... já era 49. Já tava, beleza, mas que o Flamengo... o Flamengo corre time errado. zoneado, Então, o Flamengo corre errado o jogo substituição. todo. Acho que o Davi, enquanto o jogo tava ali normal, o Flamengo não tava a zona que virou, no primeiro tempo o Davi tava fazendo o jogo correto. Eu acho... Depois, amigo, o Botafogo veio de uma forma tão avassaladora. Eu acho em relação ao Matheus Martins, só pra finalizar o assunto dele, é que por conta da presença do Almada, eu acredito que ele tenha mais espaço e pode até, em alguns jogos, substituir o Savarino. Porque o Savarino, ele é um cara que ele joga pelo lado do campo, podendo vir pelo meio, mas ele tem uma característica, ele é mais parecido, por exemplo... Ele é mais armador do que o Matheus. O Matheus é mais atacante. Ele é mais parecido com o Romero do que com o Luiz Henrique, por exemplo. Ele é mais articulador. Sim. Então, assim... O Botella tem comparação com o titular de antigamente, o Eduardo, né? O Eduardo é mais condutor de bola. Só que aí, o que eu acho, com a presença do Almada, que é um jogador que, além de conduzir essa bola, tem a característica de carimbar a jogada, dosar o jogo, às vezes acelerar, às vezes frear o time do Botafogo, organizar o time melhor, eu acho que o Matheus Martins pode ser o que o Luiz Henrique é pelo lado esquerdo. Pela direita, ele pode ser o lado esquerdo. Sim. Eu acho que a chance dele entrar nesse time titular pelo lado esquerdo. Não pelo lado do Luiz Henrique, que é o melhor jogador do time. E olha, e o Almada é que ele chegou agora. Eu ainda sinto ele carregando muito a bola. Na hora que ele equilibrar isso de carregar e de pifar... Ele achou duas bolas boas, né? Mas ele ainda é aquele jogador que no torpedo, ele pega a bola e... Ele tem essa condição, ele é muito rápido, a bola dele Messinho, é colada no pé. Mas... pro time, e com certeza o Arthur conversa com ele, quanto mais ele tiver tranquilidade e segurança de saber a hora de soltar, esse time vai ser mais isso mostra pra mim isso mostra o seguinte, o Botafogo, ele tem tantas opções ofensivas de características diferentes. Isso ajuda o treinador a trabalhar e a montagem do elenco, ela é uma montagem do elenco de uma forma muito competente. Mas acho que não é só no ataque, no meio de campo também. Meio ataque. Por exemplo, você quer um meia cadenciado, que joga na posição mais centralizada, você utiliza o Romero. Você quer um meia que atua pelo lado e traz pra dentro? Você tem o Savarino. Você tem um meia que carrega a bola e arma mais as jogadas, mas também atua um pouco mais pelo lado, você tem o Almada. Se tivesse o Eduardo à disposição, o meia que pisa na área... E até nos volantes também. Os pontas, você tem Júnior Santos machucado, né, nesse momento. Mas você tem o Júnior Santos, que é um ponta de dar tapa e vai. Aí você tem o Luiz Henrique, que é um ponta de drible. Aí você tem o Matheus Martins, que é um ponta de conclusão. Você tem o Jefinho fora e você tem o Carlos Alberto, que entrou no final do jogo. Então, que já decidiu jogos pro Botafogo fazendo gols em clássico. A montagem do elenco do Botafogo, ela que vem as opções no meio de campo pro um elenco Freitas, montado. Gregory, Isso. Não, Danilo volantes, Barbosa. então você tem também de vários estilos. Você ainda tem o Patrick de Paulo que nem entra, por exemplo. Você tem o Tietê, por exemplo, que é um jogador que é volante, mas joga hoje de lateral às vezes foi lateral, né, no jogo. Então, assim, é uma montagem do elenco, por isso que é o principal scout do Brasil. E se a gente for lembrar, uma montagem do elenco que dura 2 anos. Porque os primeiros jogadores dessa leva vêm
no trabalho ainda do Luiz Castro e tudo mais, bababá. O Júnior Santos é um caso, o Tiquinho e tudo mais. Depois você tem uma nova montagem de elenco para essa temporada, por exemplo. E agora você tem essa janela onde o Botafogo foi muito assertivo. Muito bem. E muito bem. O Matheus chega na janela, o Almada chega na janela, por exemplo, o Igor Jesus também, né? Então, assim, é um elenco montado de uma forma profissional que me agrada muito. Então, o Botafogo hoje ele tem um problema que é na zaga, em termos de elenco. Pra mim, é esse o problema. Na lateral direita, hoje já me deu mais desconfiança, porque o Tietchan entrou bem no jogo de lateral direito, assim. Então, acho que dali com o Matheus Ponte, não sei o que vai acontecer com o Darmen Soares, que ainda não saiu do clube, tá ali. enfim, mas é um elenco... Isso já foi um problema pro Tietchan, não sei se é agora. Né? É um elenco do Botafogo. É um elenco que você tem que colocar na primeira prateleira do futebol brasileiro. É um elenco melhor que do Atlético Mineiro, bem melhor do que o do Atlético Mineiro. Pra mim é um elenco superior ao do Palmeiras, eu já falei aqui em outros momentos. Acho ainda o elenco do Flamengo melhor. Acho o elenco do Flamengo melhor pelas peças titulares. Acho o Pedro mais diferente que o Igor Jesus. Acho o Arrascaeta mais diferente de qualquer meia do Botafogo. Fabrício Bruno. O De La Cruz eu acho o melhor jogador. Gerson. São valores do time titular do Flamengo que, pra mim, puxam esse elenco pra cima. Agora, o elenco do Botafogo, pra mim, é o segundo melhor do Brasil. E o segundo melhor elenco do Brasil, tendo opções, porque o Flamengo também, quando perde um cara destacado... Ele não tem outro cara, por exemplo. Hoje você estava jogando ali no lugar, os caras destacados, entrou o Vitor Hugo... Base. E o Carlinhos entrou no ataque. E tudo isso na mão de um técnico muito bom. E, Cantarelli, isso tudo na mão de um técnico muito bom, que é o Arthur Jorge. Ele não faz o que eu falo, o que eu critico bastante os técnicos brasileiros. Ele não pensa em jogo assim, vou botar o time reserva aqui, vou botar o time titular aqui. Não. Ele roda o elenco, ele faz o melhor time pra enfrentar o time que ele vai jogar. Sim. Não importa se é Brasileirão, não importa se é Copa do Brasil, se é Libertadores. Ele priorizou hoje, ele prioriza a qualidade técnica do time dele. E outra, porque ele roda o elenco, Sim. É o elenco mais Desde inteiro que ele chegou, né? entre Palmeiras, Botafogo e Flamengo. Sim. O elenco do Flamengo tá cansado, cheio de lesões. Final do jogo hoje, o Rossi até falou, né, machucando. que o time tá cansado e o time do Botafogo não tava. E o Tite poupou, mas assim, o Arthur Jorge faz isso com uma maestria. Sim. Que você consegue, teve contusões, tem jogadores fora, mas você consegue continuar com o elenco fortalecido nesse momento. Acho que é o elenco que menos perdeu fisicamente o do Botafogo em relação aos outros. Assim, desde que ele chegou, ele faz isso, né? Toda rodada era um time com uma dupla de volantes diferente. Marlon com Danilo. Eu acho que não é só Gregory com o Tietchan. E aí a gente falava, qual é o estilo dele? A gente não conhecia, né? E foi bem isso que o Luiz falou. Ele vai girando moldando grupos em cima do time. e pra dar uma carga mais ou menos homogênea ao longo. E aí, no momento decisivo, ele tem uma planilha lá. Calma aí. Os caras estão com um nível mais ou menos ali, eu acho que isso tem relação direta. Lógico, a minutagem, ela é fundamental pra isso, principalmente no momento em que o campeonato acabou funilando. Mas, no caso da montagem do elenco ser mais equilibrado entre peça A, peça B e peça C, né? Você pega, por exemplo, se o Flamengo hoje, se o Flamengo não tem um De La Cruz, ele tem um Alan que não vem bem há 2, 3 meses. Já tem um tempo que o Alan não performa da mesma maneira. O Botafogo tinha o Júnior Santos como figura importantíssima lá na ponta direita. Quando o Luiz Henrique se adaptou novamente ao futebol brasileiro, é ainda melhor. Quando o Matheus Martins entra em campo, ele não é a mesma coisa que o Luiz Henrique, mas ele consegue corresponder. Acho que tudo isso, além do elenco equilibrado e além da dosagem de minutagem que o Arthur Jorge faz muito bem, acho que é um dos melhores do Brasil nesse fundamento, tem a questão do time ser organizado, porque aí a entrada desses jogadores não é simplesmente que eles são 1 milhão de vezes melhores que os jogadores do Flamengo. Não é só essa questão. É que, por exemplo, quando o Matheus Martins vai entrar, ele sabe exatamente o que ele tem que fazer em campo. Quando o Arthur Jorge ele muda de Gregory e Marlon Freitas para Danilo Barbosa e Tietchan, ou para Alan e alguma outra peça que venha... Só para ser justo, daqui a pouco a gente pode falar, o Pedro 9 mandou. Voivoda faz isso, mas os midiáticos só falam de Rio e São Paulo. Faz. O Voivoda, ele roda o elenco do Fortaleza também. Então, só pra... já falou isso aqui, né? Vamos falar de novo. A gente falou na outra chama de quinta. Só pra complementar, eu acho que nesse cenário, quando você tá com um time muito mais bem ajustado, vou dar um exemplo do próprio Flamengo.
O Flamengo, quando ele teve aquela sequência da Copa América em que o time estava... Foi a melhor sequência sob o comando do Tite. Quando o time estava mais ajustado, você tinha um Everton Araújo, que entrou hoje totalmente perdido, entrando bem no time. Você tinha um Lohan entrando no decorrer dos jogos. Não aquele jogo contra o Corinthians que o Flamengo tá na mesma fase, não. Depois, ele entrando no time e conseguindo agregar, aí você vê hoje... Mas jogadores que sumiram do radar do Tite, Exatamente. Né? Sumiram. E aí veio o questionamento. Por que esses jogadores sumiram? Porque todos os jogadores que estão em má fase, eles continuam jogando até... em nome dessa gestão de elenco, enfim, é um outro panorama. Mas não dá pra definir o elenco do Flamengo, tipo, igual a galera tá... Tem muita gente, pô, o elenco Flamengo não sei o quê. Toda vez que o Flamengo perde, a análise é do elenco. Sim, lógico. Mas não, aí, é tem por gente isso falando que é superestimado, pô. Não é, porque perdeu. Daqui a pouco ele no momento de jogador Não, mas isso é uma galera que fala que o elenco do Flamengo é superestimado, cara. Mas assim, é desequilibrado. Se você bate nessa tecla e continua sendo. Eu também acho desequilibrado, mas eu acho que não não tem como passar pano, né? Não. Por exemplo, eu acho que o grande erro, seja do Tite, seja da diretoria do Flamengo, seja de parte dos torcedores que colocam em terra arrasada hoje, é achar que por conta do calendário, é achar que por conta do desfalques, o Flamengo não tem condição de fazer um jogo de igual para igual com o Botafogo. E que não foi. Não foi. Não passou. O Flamengo teve sorte de escapar de uma tragédia pra entrar pra história dos confrontos. Sim, claro. O Flamengo não tomava 4 gols do Botafogo desde 2002. Ele tomou 4-2 de 2002 e passou muito perto. O Botafogo perdeu um pênalti no jogo. E o Tite não tomava 4 gols numa partida desde 2013. Então, ele foi assim, demitido do Corinthians depois. O Flamengo passou perto de uma tragédia que aí sim viraria pra uma coisa de demissão ou não, tudo mais. Porque passou, o resultado do jogo foi barato pro que foi o jogo. Então, assim, eu acho que é uma derrota que não é uma derrota normal. Não é uma derrota normal, não dá pra justificar, cansaço, calendário e lesões. Qual é, meu parceiro? Curtiu esse corte que você acabou de ver? Então se inscreva no Charla pra dar uma moral pro melhor podcast de esportes do Brasil. Tamo junto.